Vai abrindo a tua Bíblia comigo no livro de Mateus, lá no capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 43. Glória a Jesus. Nós ainda estamos na série Verdadeiramente Livres. Quem já foi abençoado por essa série aí, diz um amém. Nós vamos continuar ainda até que a gente entenda do Senhor aí a movimentação, mas o Senhor vem falando conosco e ministrando nosso coração a respeito disso, desse assunto. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de ser livres para amar. Então a gente veio falando sobre várias esferas que o cristão precisa achar a liberdade, encontrar um ambiente de liberdade. Por quê? Porque nós como cristãos, você como filho de Deus, como alguém que se tornou frequentador assíduo de uma igreja, um dia você veio com uma necessidade, buscou Jesus, e Jesus interviu na tua vida e você percebeu que o melhor jeito de viver é viver sendo cristão. Isso é algo perceptível, que a gente acaba sendo ministrado no nosso espírito, e a gente fala, eu não largo de Jesus nunca mais. E a gente toma essa decisão, se batiza, adota uma família de fé ali, abraça aquela família e vamos. E é isso, normalmente é assim, 99% das pessoas, ou 95% das pessoas, vêm para Jesus dessa forma. Com quem foi assim? Veio porque estava precisando de algo e de repente Jesus mexeu na tua vida, levanta a mão, ajuda eu. Vocês estão aqui, boa noite, sejam todos bem-vindos. Quem veio para Jesus tentando melhorar alguma coisa na vida, ou conquistar algo, ou precisando de algo, e Jesus veio e entrou na tua vida, e a tua vida mudou para sempre. Amém? Então, a maioria das pessoas é assim. E aí, o que acontece? A partir do momento que a gente se torna, Deus intervém na nossa vida, é aquela área que nós viemos buscar, nós encontramos solução, a gente se apaixona pelo Deus que faz isso, a gente passa a amá-lo, e a gente começa a andar com Ele. Só que aí, na caminhada cristã, a gente vai descobrindo áreas que a gente ainda permanecia cativo. E às vezes passam anos para nós percebermos isso. Nós vamos caminhando e de repente nós vemos, puxa, olha, isso aqui eu ainda fazia errado, isso aqui ainda era uma área que eu tinha problema, isso aqui ainda havia um aprisionamento emocional, um aprisionamento espiritual, isso aqui eu ainda não sabia lidar direito. E a gente vai crescendo como ser humano e como cristão e na nossa maturidade cristã. E aí os processos de libertação vão acontecendo na nossa vida. Por algum tempo a igreja achou que o processo de libertação era como um varinha de condão. A gente fazia algumas orações ali e de repente, plim, nós estamos completamente libertos. E a gente foi entendendo que isso não funciona dessa forma. Que o processo de nós nos tornarmos verdadeiramente livres é um processo diário, contínuo. Das guerras que travamos, das verdades que entendemos, das coisas que são ministradas dentro de nós que antes nós não víamos. Quem já viu, depois de muitos anos sendo cristão, quem aqui é cristão há mais de 10 anos? Levanta a mão, vamos ver. Quem viu que, depois de 10 anos de cristão, você olhou para dentro de você e falou, nossa, olha o que eu fazia ainda. Isso aqui eu acho que não estava legal. Quem já percebeu isso na caminhada? Eu já, lógico. Então, a gente vai se descobrindo em Cristo. Porque a nossa identidade vai sendo gerada nele, quem somos vai sendo mostrado por ele. E a gente vai se descobrindo, isso é um processo maravilhoso. E aí, a gente vai achando áreas de liberdade. E a semana passada nós falamos um pouquinho sobre ser livre de si mesmo. Das manias, das coisas que a gente senta em cima, das durezas de coração, daquelas coisas que a gente senta no trono e fala, aqui quem manda sou eu, isso aqui é assim mesmo, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? Aí às vezes a esposa está reclamando, está brigando, o esposo está ficando chateado e está reclamando, aí você fala, você me conheceu desse jeito, já sabia que eu era assim. Ou seja, não quer levantar do troninho de jeito nenhum, isso foi falado a semana passada, e se você quer entender um pouco melhor sobre isso, assiste a mensagem da semana passada, lá no YouTube, tá bom? E estendendo essa mensagem, hoje eu vou entrar num assunto que é ser livre para amar o próximo. Então olha para a pessoa linda que está do teu lado. Se não tiver nenhum lindo, pode olhar aí, porque não é tão lindo assim. E fala para ele assim, ou para ela assim, olha, eu quero ser livre para amar você. Amém? Então vamos lá.
Quero ler com você Mateus capítulo 5, versículo 43. Vamos? Está escrito assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os bons e sobre os maus, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem assim. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vem aqui comigo. Antes de comentar qualquer coisa desse texto, eu quero falar do último versículo que a gente leu. Porque esse versículo tem hora que eu leio e me dá uma trava. Por quê? Porque quando a gente fala em perfeição, o que a gente pensa? Ah, isso não é pra mim. Tipo, Jesus mandou eu ser perfeito? Eu não vou ser perfeito nunca, não é possível. Perfeito como Deus é perfeito. Quando a gente pega, só abrindo um parênteses, tá? Isso é só para que você saiba. Quando a gente pega a raiz da palavra original do texto em grego, o significado dessa palavra tem a ver com completo em integridade, uma pessoa inteira, íntegra por completo, ou seja, tenha todas as áreas da sua vida íntegra, assim como Deus é íntegro em todas as suas áreas, em todo o seu ser. Tudo bem? Não tem a ver com a perfeição que muitas vezes na nossa língua foge daquilo que é lógico, tá bom? Mas eu não quero chamar a atenção de você sobre isso, é só para tirar essa dúvida. Vamos entrar na parte de cima do texto. Vamos falar um pouco sobre amor. Jesus falou assim, ó, lá na lei, lá no Velho Testamento está escrito, ó, ame os seus irmãos e odeie os seus inimigos. Porém, eu digo para vocês, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Fala comigo, misericórdia. Como Jesus pode pedir para eu amar uma pessoa que me persegue ou que se coloca como meu inimigo? Porque eu não posso ter inimigo, tudo bem? Quem é crente aqui? Você não pode ter inimigo. Então, mas tem pessoas que se constituem suas inimigas. Sim, tem ou não tem? Tem. Então, beleza. Se você tem, está faltando você ouvir as 3 primeiras mensagens dessa série. Verdadeiramente livres da ofensa. Então, ouça lá. Então nós não podemos ter inimigos, mas tem pessoas que se colocam como nossos inimigos. E aí Jesus manda eu amar o meu inimigo. E aí quando eu penso em amor, eu penso num sentimento, todo cheio de coraçõezinhos e flores. É ou não é? Quando eu penso em amor, eu penso num negócio que mexe dentro do meu coração, que me traz uma afeição profunda, um desejo de aproximação intenso. É isso que vem na minha cabeça quando eu penso em amor, sim ou não? Porém, o padrão de amor que Jesus estabeleceu para nós termos pelo próximo, e lá na frente da mensagem você vai entender o que é o próximo, não tem a ver com nenhum tipo de sentimento ou de afeição. Tem a ver com escolha e com decisão. Então, amar é uma escolha. Amar é uma decisão, assim como perdoar é uma decisão. Amar também é uma decisão. Então, às vezes, o casal vem conversar com a gente. Crente é mais difícil conversar esse tipo de coisa, porque já entende. Mas muitos casais se separam porque, eu não sinto mais nada. Eu gosto dele, eu gosto dela, mas, sei lá, o amor foi. Mentira. É mentira de Satanás para acabar com o casamento. Porque o amor está na base da escolha. A maioria das pessoas que estão sentadas nesse auditório hoje são cristãos há muito tempo. Agora, seja sincero, você que é cristão há bastante tempo, não teve dia que você ficou com muita raiva da sua esposa ou do seu marido?
Teve ou não teve? E que você queria dar uma pancada na cabeça dele, na cabeça dela? Teve ou não teve? Teve. Não teve dia que você pensou assim, se morresse esse trem seria mais fácil. Aí tem gente falando assim, não chega tanto, pastor. Glória a Deus que não chega tanto. Ótimo. Então o que acontece? A gente escolhe continuar amando, a gente decide continuar amando. Por quê? Porque a gente tem uma afeição profunda pela pessoa que a gente se casou. A gente tem um sentimento intenso, a gente pode estar brigado. Se aconteceu alguma coisa com a pessoa que a gente ama, o que a gente vai fazer? A gente se desespera, a gente corre para socorrer, a gente vai fazer tudo que for possível para aquela pessoa ficar bem. E não importa o tanto que naquele momento a gente esteja chateado. Eu estou errado com isso? Não. Por quê? Porque ali há um nível de amor que envolve sentimento. Para o cônjuge, para com os filhos, para com alguns parentes, para com alguns amigos. Então existem pessoas que a afeição profunda, o sentimento, estará envolvido. Só que amar o próximo não tem a ver apenas quando envolve sentimento. Mas na verdade, a maioria das vezes envolve não sentir nada, mas ter uma atitude de amor. Só que para que eu tenha uma atitude de amor para com o próximo, indiscutivelmente eu vou ter que ser livre de algumas coisas. Senão a minha atitude será seletiva, individualizada e na base do merecimento ou do mérito. Então, essa pessoa eu acho que ela merece até aqui. Essa já merece um pouquinho mais. E aquela outra merece mais um bocadinho. E aí eu vou amar o próximo ou ter atitudes de amor com o próximo mediante ao estabelecimento do meu próprio senso de justiça, da minha própria construção de religião, é a forma que eu vou amar o próximo. E eu vou te contar uma coisa, Jesus não ensinou assim. Por quê? Porque nesse texto ele começa ensinando aqui, ele ensina, ame os seus inimigos e ore por aqueles que perseguem você. Você já tentou orar por alguém que está te perseguindo? Eu já. Não é fácil, mas é possível, porque Jesus orou por quem estava cuspindo nele na cruz, zombando nele na cruz. Não só orou, mas já orou liberando perdão. O que ele disse? Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa porque eles não estão entendendo o que estão fazendo, eles não sabem com quem eles estão mexendo. Então, se você deixar o Espírito Santo ministrar o teu coração, você vai perceber que quando você ora por pessoas que estão te perseguindo, a Bíblia diz que você acumula brasa viva sobre a tua cabeça. Sabe o que é isso? Graça de Deus sendo liberada sobre você quando você está liberando uma oração abençoadora por aqueles que estão perseguindo você. Você vai perceber que quanto mais você orar por aqueles que te perseguem, mais o teu coração vai ficar limpo, mais leve você vai estar, mais paz você vai ter com você mesmo, com Deus, com o próximo. Mais leve fica toda a situação. Só que isso é um negócio que nós temos que aprender a desenrolar dentro de nós. Para quê? Para que nós venhamos aprender a amar aqueles que não merecem o nosso amor. Porque amor não é para ser dado só para quem eu tenho afeição ou tem uma construção de merecimento, uma idealização de merecimento. Jesus mandou nós amarmos todos. Então, olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: você não merece, mas eu te amo. Vamos continuar. Brincadeira, gente, só para você dar uma relaxada. Tava todo mundo com a cara de sério, assim, tenso. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Eu quero ler com você agora algo que está escrito em Mateus capítulo 23. E eu quero trazer um entendimento para você, para que nós não caiamos no mesmo erro. Mateus 23, do 1 ao 7. Mateus capítulo 23, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim, ó: então Jesus disse à multidão:
E aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam dos lugares de honra dos banquetes e dos assentos importantes nas sinagogas, e de serem saudados nas praças e chamados de mestre. Se nós continuássemos lendo o texto de Mateus 23, eu não quero seguir porque ele é muito extenso. Nós vamos perceber que a partir daí Jesus começa a censurar e a apontar um monte de falha daqueles homens que se diziam religiosos e homens de Deus. Jesus começa a falar um monte de coisa que eles faziam que não tinha nada a ver com as verdades da palavra de Deus e as verdades de Deus e as verdades que Deus quer plantar dentro do nosso coração, sendo filhos dele. E Jesus censura tudo que esses homens faziam. Por quê? Porque eles tinham uma ótima retórica, uma ótima fala, um ótimo blá blá blá, mas a vida deles não condizia com aquilo que eles diziam. A vida deles em atitudes não respaldavam a sua retórica, não davam respaldo para aquilo que eles falavam. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então eles tinham uma fala e uma outra atitude. Não condizia a atitude com a fala deles. E esse não deixa de ser o problema que nós vivemos hoje entre os cristãos, entre os que se dizem seguidores de Cristo. Por quê? Porque muitas vezes os crentes, os cristãos, nos lugares que estão inseridos, têm uma retórica, têm um palavreado, têm até a linguagem própria, sim ou não? Todo crente fala crentez ou evangeliquez. Você conhece esse dicionário ou não? Misericórdia, glória a Deus, aleluia, vaso, varão, manto, glória. É ou não é? É ou não é? Fala ou não fala? Então a gente vai se adaptando à linguagem, a gente vai se adaptando ao comportamento do coletivo que nós vivemos inserido, chamado igreja. A gente vai se adaptando a alguns tipos de cultura cristã, só que muitas vezes a retórica é completamente divergente da manifestação daquilo que estão vendo na nossa vida. Às vezes aquilo que a gente fala e professa com a boca não tem nada a ver com aquilo que a gente realmente faz. E aí é onde a gente fica completamente incoerente. E na hora de demonstrar amor, nós seremos falhos. Então, por que eu li esse pequeno texto a respeito dos fariseus e dos mestres da lei? Quem eram eles? Vem comigo. Os mestres da lei eram as pessoas que estudavam a Bíblia. Obviamente, nesse tempo, o Velho Testamento, as leis e os profetas. O Velho Testamento. Eles eram estudiosos, sabiam decor. A grande maioria dos textos, eles sabiam decor. Conheciam tudo. A letra, a escritura. Aquilo que está escrito era lido e relido por eles, memorizado por eles. Eles eram muito bons naquilo que conheciam. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo dentro do judaísmo. E eu não vou falar que era o mais radical, porque o mais radical era os zelotes. Era o segundo mais radical, no sentido de serem zelosos com as suas crenças, com as tradições, com aquilo que estava escrito. Então eles cobravam muito as pessoas a respeito do que podiam e não podiam fazer. E aí durante todo o Novo Testamento, para quem já, todo o Novo Testamento não, todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver os mestres da lei, os fariseus, sempre tentando refutar Jesus em alguma coisa. Quem já percebeu isso? Ah, seus discípulos
não podiam ter comido sem lavar as mãos. Jesus vem e dá uma resposta corrigindo eles. Seus discípulos não podiam ter comido da lavoura aí, que eles pegaram aí na beira da estrada, um pouquinho de grãos, eles não podiam ter comido. Hoje é sábado. Você não podia ter curado a mulher era corcunda, estava ali oprimida no templo, você não podia ter curado. Não podia ter curado a outra que tinha a mão encolhida, e é sábado, você não pode curar. Eles pegavam até no pé de Jesus por causa dos ritos religiosos deles. Muito. Jesus era muito sábio para conseguir se esquivar deles, sempre com respostas sábias. Sempre. Ou voltando alguma pergunta para eles, para conseguir sair sem que eles fizessem algum mal contra Jesus, até que chegou o dia, que era o dia de Jesus morrer mesmo, e Jesus foi cutucá-los. Foi logo depois de Mateus 23, em Mateus 24 já começa o processo de prisão de Jesus, logo em seguida ali vai o sermão profético, aí Mateus 25 ele vai para Jerusalém e já vai preso. Por quê? Porque ali ele já mandou com força tudo que ele queria falar ao longo de 3 anos e meio que ele estava pregando, e em Mateus 23 ele descasca tudo que ele tinha vontade de falar para esses homens, mostrando para eles o quanto eles estavam equivocados na estrutura da sua fé, e isso impedia eles de amar. Então entenda uma coisa: uma pessoa equivocada na estrutura da sua fé em Cristo se torna impedida de ser verdadeiramente livre para amar. Pegou isso ou não? Então vem comigo. O que acontecia com esses homens? Eles tinham tantas regras que eles condenavam as pessoas pelas regras que tinham. Então eles olhavam para uma pessoa que falhava em alguma coisa, como que eles tratavam aquelas pessoas? Pecadores. Esses não são dignos de estarem perto de Deus. Esses não podem andar com Jesus. Lógico que não era Jesus, ali era Deus, né? Mas eles eram reprovadores dos outros, julgadores das pessoas. Apontavam o dedo para tudo de errado que elas faziam. Pesavam e culpavam as pessoas por todo tipo de falha que eles entendiam que elas tinham. E qual que é o problema? O problema é que eles tinham um pouco mais de 500 mandamentos, e em cima de cada mandamento eles criaram regras paralelas em cima desses mandamentos, que você já deve ter lido nos evangelhos, chama a tradição dos anciãos. Eles foram deixando a coisa mais difícil, e foram enrijecendo essa questão da fé, tornando tudo uma mera construção ali ritualística. E aí eu quero entrar no último texto para que a gente chegue na onde realmente eu quero falar com você. E nós vamos para Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Lucas 10, 25. Vamos? Em certa ocasião, um perito na lei, quem que era? Um desses, um dos mestres da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? Jesus voltou com uma pergunta: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele era um mestre da lei, certo? Então o que Jesus fez? Ele veio ali tentar pressionar Jesus de alguma forma. Ele não estava ali para aprender com Jesus, ele não estava ali para entender o que Jesus queria dizer, ele estava ali para de alguma forma tentar encurralar Jesus. Aí ele chegou em Jesus e falou o quê? O que eu faço para herdar a vida eterna? Como que é esse negócio aí para eu poder ter vida em Deus? Jesus voltou uma pergunta para ele. Qual pergunta? Você é o mestre da lei? Fala para mim, como você enxerga o que você lê? Me fala. Aí ele pega e responde, versículo 27. Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Olha que interessante. Essa é uma conversa muito interessante de Jesus com esse homem. Por quê?
Porque ele vem com uma pergunta para tentar colocar Jesus na parede, para tentar encurralar Jesus. Jesus volta a pergunta para ele. Ele vai e responde em cima, certinho. Ele respondeu corretamente. Como que eu faço para ter vida eterna? Eu vou amar Deus. Com o quê? Com todo o meu coração, alma, força e entendimento, com tudo que tenho. A minha vida é feita para amar a Deus. A minha vida foi gerada para que eu o ame. E o meu amor por Deus, obviamente, vai gerar coisas incríveis dentro de mim. E aí Jesus olhou para ele, Jesus não refutou ele, não falou que ele estava vendo. Jesus falou: correto, você está certo, faça isso e você vai ter vida. Quando Jesus falou para ele, faça isso, Jesus estava tentando falar para ele o seguinte: olha, transforme a tua retórica em atitude. Vocês conseguem entender isso ou não? Transforme a tua retórica, transforme aquilo que você já entendeu em atitude, em ação. Se você transformar aquilo que você já entendeu em ação, a vida de Deus estará dentro de você. Quantas vezes nós temos um lag, esse é o nome, né? Um lag entre entender algo e conseguir colocar em prática. Quantas vezes a gente entende algo aqui no domingo, aquilo cai no nosso espírito, mas parece que a gente está rodando em outra velocidade, aquilo não processa. E às vezes passa meses, até anos, e a gente tem uma dificuldade na vida, de repente, aquilo brota no nosso coração e aí parece que rodou, né? O plugin dentro de nós, instalou, aí a gente fala: era isso. Quem já viveu isso? Eu já. Tipo, por quê? Porque entre a teoria que a minha mente entendeu e a ministração que o Espírito vai fazer no meu coração, existe um tempo. Por quê? Porque muitas vezes eu não estou com o coração preparado para receber aquilo que o Espírito Santo e a palavra de Deus quer ministrar. Se o Espírito falasse num tempo inapropriado, eu ia ser duro, arrogante. Eu ia falar que aquilo não estava certo, eu ia agir completamente contrário à palavra de Deus. Então muitas vezes a gente vive ali um ambiente de ignorância até que o nosso coração esteja quebrantado o suficiente para mexer dentro de nós. Era o que acontecia com esse homem. Ele entendia com a mente. Quando Jesus pediu uma resposta lógica para ele, na mente para ele, ele respondeu corretamente. E Jesus falou: tá certo, agora pratique. Coloque isso em prática. Se você praticar isso, vai dar certo. Olha o que diz o próximo versículo. Mas ele, 29, ele porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Agora, por que a Bíblia diz que ele estava querendo se justificar? Porque ele sabia com ele mesmo que ele não praticava aquilo que ele sabia com a cabeça dele. Quem está entendendo? Então, quando Jesus olhou para ele e falou: então pratica o que você está dizendo, ele entendeu que Jesus entendeu que ele não praticava. Então ele foi buscar um jeito de se justificar com Jesus. Qual foi o jeito que ele encontrou? Eu vou tentar mostrar para ele que eu não sei quem é meu próximo. Então, se a Bíblia manda se a lei manda eu amar o próximo como eu me amo, então deixa eu tentar agora achar uma maneira para falar: não estou praticando porque eu não sei quem é meu próximo. E pode ser que seja o teu problema nessa noite. Pode ser que nós não saibamos quem é o próximo e não entendamos quem é o próximo. Por isso a gente acaba não praticando o amor que nós encontramos em Jesus. Quem se sente amado por Jesus aqui, dá um glória a Deus. Às vezes a gente não consegue entender que o mundo não está esperando que Jesus o ame. Porque Jesus já amou o mundo. Deus já amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. O mundo não precisa ser amado. Por Deus não, porque por Deus ele já é amado. O mundo precisa ser amado por nós. Porque a hora que nós amarmos as pessoas que estão no mundo, então eles reconhecerão que Deus os ama. Não tem como o mundo se sentir amado por Deus até que eu manifeste o amor de Deus. Não tem como as pessoas que não conhecem Deus se sentirem amadas por Deus até que eu manifeste o amor de Deus. Então falar para as pessoas: Jesus te ama,
é ultrapassado no mínimo. É antiquado. Principalmente numa nação como o Brasil. Falar numa nação onde a pessoa serve um Deus que não tem amor é relevante. Porque o único Deus na história da humanidade que declara que ama o seu povo é o nosso. Você sabia disso? Sabia disso? Todos os deuses que são adorados no mundo, nenhum nos seus escritos aí, né, que dizem ser os livros sagrados dos seus deuses, nenhum Deus diz que ama seu povo. Ele pede uma servidão sem nenhum tipo de amor. Entende o que eu estou falando? Não. Só no mérito de recompensas. O nosso Deus é o único Deus que busca um relacionamento. É o único Deus que busca filhos. E é o único Deus que se move por amor. Então falar numa nação onde ninguém conhece o nosso Deus, onde ninguém conhece Cristo, falar que Jesus os ama é válido. Agora numa nação como o Brasil, onde todo mundo sabe quem é Jesus, o que ele fez na cruz, e qual que é o poder que ele tem, nós falarmos Jesus te ama, eu gostaria que cada um que falasse Jesus te ama recebesse a resposta, que Jesus me ama eu sei, eu quero saber se você me ama. Porque as pessoas não querem, elas querem ver o amor de Cristo, mas o amor de Cristo só vai ser visto a partir de mim. E para isso eu preciso ser livre para amar. Livre do quê, pastor? E até agora eu não entendi do que eu tenho que ser livre. Agora eu começo a te explicar. Nós temos que ser livres de vários conceitos religiosos que temos para poder amar de forma incondicional. Nós temos que ser livres de conceitos morais que temos para podermos conseguir amar certos tipos de pessoas. Nós temos que ser livres de estruturas mentais que limitam o nosso amor pelo próximo por causa da reprovação e da forma que nós cancelamos as pessoas do nosso coração. E eu vou ler o texto para você entender. Por quê? Porque quando o homem olhou para Jesus e falou assim, então tá, me explica quem é meu próximo. Jesus conta uma história. E essa história é linda. Linda. Versículo 30. Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, que viu o homem e passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Pratique. O amor ao próximo é demonstrado em ações, não em sentimentos. Vamos lá. Olha que interessante essa história. Olha como Jesus a ilustra. E aqui que é o maravilhoso desse aprendizado nessa noite. Vai vendo. Jesus fala assim, olha, um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó. Primeiro eu quero que você entenda isso. Entenda comigo a geografia da época. O território de Israel era dividido em 3 províncias, 3 pequenas regiões. Ao norte ficava a Galileia, no meio ficava Samaria e ao sul ficava a Judéia. Jesus nasceu e cresceu na Galileia e começou o seu ministério. Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu na Galileia e começou o seu ministério todo na Galileia, norte de Israel. Estão comigo? Jerusalém, que era o centro da vida espiritual e de tudo que acontecia ali, as festas, a Páscoa, era comemorado em Jerusalém. Jerusalém era no sul, na Judéia. No meio, entre uma região e outra, tinha Samaria.
E os judeus tinham um problema sério com os samaritanos. Mas quem que eram os samaritanos? Porque eles estavam no território de Israel, eles eram israelitas. Qual que era o problema? O problema é que os judeus da Galiléia e os judeus da Judéia eram casados com mulheres judias. Eles não eram um povo misturado, eles eram considerados uma raça pura. Enquanto os judeus de Samaria eram um povo misturado. Serviam o mesmo Deus, amavam a Deus, tinham o seu lugar de adoração, que não podia ser em Jerusalém, porque os judeus não permitiam. Mas eles tinham birra um do outro. Birra. Eles não se davam. A Bíblia diz, eles não se davam. E aí Jesus pega e fala assim, ó, tinha um homem que estava saindo de Jericó e indo para Jerusalém. Automaticamente ele tem que passar por Samaria. Jesus já retratou um caminho que eles não gostavam de fazer. Quem consegue entender o que eu estou falando? E estava descendo aquela estrada um homem, e ele caiu na mão de assaltantes, e ele foi espancado, e roubaram tudo dele, e ele ficou jogado no chão como se tivesse morto. Sabe o que é interessante? Vem comigo. Jesus retratou um homem na história. Vinha descendo um homem. Ele não falou se aquele homem era judeu. Ele não falou se aquele homem era samaritano. Ele não falou se aquele homem era egípcio. Ele não falou se aquele homem era etíope, porque todos esses povos iam para Jerusalém adorar. Todos esses povos iam para Jerusalém. Quem leu Atos 2? Já leu Atos 2? Havia em Jerusalém homens de todas as nações. E aí começa a falar as nações dos homens que tinham ali. Jesus fala, um homem foi assaltado. Sabe o que Jesus está tentando fazer a gente entender? Não interessa quem é, não interessa a cor, não interessa o nível social, não interessa a nação, não interessa o teu preconceito racial, não interessa o que você pensa ou deixa de pensar por um tipo ou outro tipo de pessoa. Não interessa, estou falando de uma pessoa que estava em dificuldade e que tinha que ser assistida, que tinha que ser amada. Entende? Jesus não definiu quem era esse homem, justamente para deixar aberto e mostrar que o nosso amor precisa ser derramado exatamente para qualquer pessoa. E ele estava numa estrada que passava todo tipo de gente. E ele caiu na mão de assaltantes e vinha descendo por aquela estrada um sacerdote. E quando ele viu o homem, ele contornou e passou pelo outro lado da estrada. Não quis amar aquele homem. Pode ser porque, às vezes dentro da explicação de Jesus, ele queria retratar que às vezes aquele homem não era alguém que o sacerdote estava disposto a tocar, disposto a pôr a mão, disposto a se misturar com a sujeira e com o sangue daquele homem. Então o sacerdote dá a volta. Sabe por quê? Porque na cabeça de um sacerdote, presta atenção no que eu vou falar, na cabeça de um sacerdote religioso dos dias de Jesus, se ele tocasse o sangue daquele homem, ele ficava impuro. Onde já se viu um sacerdote se misturar com a sujeira de um homem caído e ficar impuro para poder amar alguém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque havia um conceito de religião tão quadrado, tão estabelecido, tão duro na cabeça daquelas pessoas, que por causa das regras, eles negligenciavam o amor. Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Continuando o texto, vai. A Bíblia diz que veio um levita. E ele fez a mesma coisa que o sacerdote. Passou de longe. E deixou o homem lá. Agora deixa eu te falar uma coisa. Não interessa se você é um pregador ou se você é um voluntário. Por isso que ele fala do sacerdote e do levita. Existem coisas que às vezes foram colocadas na nossa cabeça que nos impedem de amar as pessoas, porque a gente já reprova as atitudes delas. De cara a gente já olha para a pessoa e fala, Deus me livre de ser desse jeito, eu não vou, isso vai para o inferno. E aí isso anula todo o amor que nós poderíamos derramar sobre a vida da pessoa. Nós também temos preceitos de religião que coloca Deus numa caixa, onde nós achamos que Deus só pode agir até o limite que está estabelecido por nós que Ele deve agir. Eu não acho que Deus faria dessa forma.
Ah, eu não acho que Deus salvaria desse jeito. Ah, eu não acho que nesse lugar ou naquele lugar Deus pode salvar pessoas. Quem já viu pessoas dizendo assim? E às vezes você já pensou assim, eu já pensei assim. Não, porque eu conheço Deus, Deus não age dessa forma. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus não está preso dentro da caixa que eu fiz para ele entrar. Deus não está preso dentro dos dogmas que eu fiz para ele morar. Deus salva nos lugares mais inusitados que você possa pensar, muda a vida de pessoas nos ambientes mais inusitados que você possa imaginar. Ah, eu não acho que Deus pode abençoar pessoas naquele lugar, ou salvar a gente ali, ou tocar pessoas lá. Quem somos nós para dizer onde Deus pode ou não pode atuar? Onde Deus pode ou não pode mover. Agora, se Deus pode se mover em todos os lugares, por que eu só posso amar as pessoas que são da minha igreja? Por que eu só vou amar as pessoas que eu acho que consideram, que eu considero que merecem o meu amor? Onde está o sentido nisso? Deixa eu te explicar como que Jesus ama. Os judeus gostavam dos samaritanos? Não. Eles não se davam com os samaritanos. Jesus não tinha contado para ninguém que ele era o Messias, para ninguém, o Cristo. Jesus, o ser humano Jesus, não tinha contado para ninguém que ele era o Cristo, para ninguém. Nem os discípulos sabiam disso. Nem os discípulos. Eles percebiam dentro deles, eles tinham uma expectativa, mas eles não tinham certeza, porque Jesus nunca tinha dito. De repente, Jesus senta num poço e manda os 12 para a cidade para comprar comida. Chega uma mulher. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: arruma um pouco d'água para mim. Aquela mulher responde, sabe que jeito? Dentro do mesmo conceito que às vezes nós estabelecemos. Ela tinha os seus conceitos religiosos também, os seus padrões morais. E no padrão moral daquela mulher, ela não podia falar com um homem que ela não conhecia. E no padrão moral daquela mulher, ela não podia falar com um homem que ela não conhecia, ainda mais sendo judeu. João capítulo 4, ela olha para ele e fala assim: como você, sendo homem judeu, fala comigo, que sou mulher samaritana? Jesus olha para ela e fala assim: se você soubesse quem está falando com você, você pediria e ele te daria água viva. Cara, e aquela conversa desenrola. E de repente, quando aquela mulher fala: então, o Cristo vai vir e ele vai explicar todas as coisas para nós. Ele fala assim: eu sou o Cristo. Ela foi uma mulher samaritana, foi a primeira pessoa a saber que Jesus era o Cristo. Sabe por que Jesus faz esse tipo de coisa? Justamente para mostrar que não importa quem a pessoa é, Ele quer se revelar para ela. Não importa o que ela fez, Ele quer amar aquela pessoa. Não importa o que nós estabelecemos de divisão racial, preconceito sexual, ou qualquer tipo de estabelecimento que o ser humano colocou. Não interessa se você é de esquerda ou de direita, se você acredita numa coisa ou acredita em outra, se você tem seus princípios morais, ou seus princípios morais para alguns é ridículo. Não importa, Jesus ama todas as pessoas e Ele pediu para nós demonstrarmos esse mesmo amor por elas. Jesus não falou assim: ó, ame o seu próximo, mas ame aquele que se parece com você. Ame seu próximo, mas ame aquele que tem a mesma base de fé que você. Ame o seu próximo, mas ame aquele que se parece comigo, porque aí vai ser mais fácil de você amar. Foi isso que Ele pediu? Não foi isso que Ele pediu. Jesus veio quebrando todo tipo de barreira. A Bíblia diz: Ele quebrou a inimizade que existia de separação entre as raças que existem na terra. A Bíblia nunca chamou ninguém por nenhum tipo de raça. A Bíblia chamou todos de filhos. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai tem muitos lugares. O banquete está pronto. Vão pelos caminhos, pelas vielas, vão por todos os lugares e convidem para entrar até que a casa do meu Pai esteja cheia.
Ah, mas nós vamos convidar quem estiver lá jogado nas ruas. Todos precisam ser convidados, porque o amor de Deus e o amor que eu e você precisa derramar sobre as pessoas não impõe nenhum tipo de estrutura, e muitas vezes nós estamos enrijecidos na nossa mente e não somos livres para amar por causa dos nossos preconceitos. Nós somos preconceituosos e temos preconceitos a respeito das pessoas. Por tudo. Por tudo. E eu vejo Jesus vindo derrubando isso tudo. Então ele fala assim, então um homem foi assaltado. Que homem? Ele poderia ser qualquer homem, de qualquer raça, de qualquer cor, com qualquer situação financeira. Era um homem. E o que ele estava? Ferido e machucado e quase nu. E quase morto. Aí vem alguém super de Deus e não estende as mãos. Aí vem alguém que serve na igreja, mas não serve o próximo. Não está disposto a estender as mãos, não está disposto a amar quem precisa. E passam de longe. E passam de longe. Mas aí vem um samaritano. E quem era o samaritano para o homem que Jesus estava estabelecendo a conversa? Na cabeça do mestre da lei que ele estava conversando, o samaritano quem era? Alguém condenado ao inferno. Sim ou não? Sim. Alguém condenado ao inferno. O samaritano, para a cabeça da pessoa que ele estava conversando, era alguém condenado ao inferno. Aí vem alguém que era condenado ao inferno, e Jesus falou assim, então, vamos entender o que é o próximo? Vem um samaritano, e vai ajudar. Agora eu quero estabelecer a forma de amar. Que jeito que esse samaritano amou? Primeiro, ele tinha o que derramar. Ele tinha óleo e ele tinha vinho. Ele tinha unção e alegria do Espírito Santo. Tem pessoas que vêm na igreja e se enchem do Espírito Santo. Para quê? Para ser o Satanás amanhã lá no serviço? Para ser o demônio na escola? Será que nós estamos tendo que derramar? Será que quando alguém precisa do nosso amor, a gente tem óleo e tem vinho para derramar sobre a vida de alguém? Ou será que a gente tem murmuração, reclamação, briga, contenda, dissensão? O samaritano parou e ele tinha o que derramar. A Bíblia diz que ele se misturou com a sujeira de quem estava sujo e trabalhou nas feridas daquela pessoa com aquilo que ele tinha: óleo e vinho. E biblicamente o óleo é a unção do Espírito e o vinho é a alegria dele. Ele derramou aquilo que ele tinha. Nós só podemos derramar aquilo que temos. O que nós temos carregado que podemos derramar sobre o próximo? O que nós temos carregado que nós temos para derramar sobre o próximo? Será que há óleo e vinho ainda para derramar sobre o outro? Ou será que eu sou egoísta o suficiente para achar que a unção que Deus me deu, a graça que Deus me deu, a alegria que Deus me deu é só para mim? Ai, que bom servir Jesus. Aí a gente goza da unção, goza da alegria do Espírito Santo, e goza, e não tem problema nós gozarmos, nós nos regozijarmos com isso. Mas isso tem que ser compartilhado. Às vezes não é muito o que a gente tem, mas a gente tem um abraço curador. Por quê? Porque nós temos um pai. Então quando nós abraçamos, é o pai abraçando aquela pessoa. É que a gente não sabe disso e muitas vezes a gente é cheio de preconceito. Então a gente não ama. Segunda coisa, esse homem envolveu tempo. Ele teve que parar a sua viagem. E isso é uma coisa que ninguém quer envolver na vida dos outros nesses dias. É gostoso gastar tempo com quem a gente vai ter uma conversa agradável na mesa, é ou não é? Mas e quando a gente tem que investir tempo em quem a gente nem conhece, é um estranho caído no meio da estrada? Entende o que eu estou falando? Ali é a maior demonstração de amor e eu preciso quebrar um monte de paradigma para conseguir ajudar. Aí você fala, pastor, mas que dó desse homem. Que dó. E se esse homem, poxa, por que o sacerdote não parou, querido?
Na história que Jesus contou, eu sei, você sabe que o homem tinha caído na mão de assaltantes. Só que o sacerdote que estava passando e o bom samaritano que estava passando, podia pensar que aquele homem caiu na mão de assaltantes, mas ele também podia pensar que aquele homem era um assaltante que foi espancado por alguém que ele tentou assaltar. Já parou para pensar nisso ou não? Que a pessoa que estava socorrendo não estava fazendo conta de quem ele era, estava fazendo conta apenas da situação que ele estava. Porque na história Jesus contou primeiro que ele caiu na mão de assaltantes, mas os que estavam passando podiam olhar e falar assim: bem feito, foi tentar roubar os outros aí, ó. Porque bandido bom é bandido morto. Bandido bom, querido, é bandido salvo, regenerado. Sabe o que Deus quer fazer? Levantar os bons homens dessa geração para ir lá pregar na cadeia. Porque eu não vou conseguir estar em todos os lugares pregando. Mas olha o tanto de pregador que tem aqui, olha o tanto de sacerdote que Deus levantou aqui, ó, porque Deus constituiu um povo sacerdote depois de Cristo. Cadê os policiais para ir pregar na cadeia para os bandidos que eles prenderam? Cadê os homens de Deus para ir lá salvar aqueles que dá vontade de dar um tiro na testa mesmo? Porque o amor verdadeiro é não ceder à minha vontade e fazer aquilo que o amor faz. Pastor, mas não merece. Então você está indo para o céu porque merece? Porque se alguém acha aqui que está indo para o céu porque merece, querido, eu vou te contar. Pode ser que teu destino não seja lá. Ninguém vai para lá porque merece, porque a gente não merece nada. Porque pecado é pecado, erro é erro, e não importa o tamanho, remissão é remissão. Quem foi remido foi perdoado, tem a dívida cancelada. Só que é o meu amor que vai pregar o arrependimento dessa dívida e o perdão dela. É muito interessante. Há muita até perseguição, às vezes, por parte dos cristãos, por exemplo, para quem tem uma opção sexual divergente daquilo que é bíblico. E aí as pessoas não conseguem amar. Agora, sabe o que é interessante? Se o cara já traiu a esposa 12 vezes, e ele vem, confessa e fala que ele quer se converter, fala: glória a Deus, tá vendo? É um pecado sexual igual, o que mudou? É porque um moralmente, entende? E o outro não é. Isso é tudo estrutura maligna de conceitos que a gente tem. Nós temos que aprender a amar as pessoas da forma que elas estão. Sabe por quê? Porque quem convence o homem do pecado não sou eu. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é um trabalho do Espírito Santo. Porque do mesmo jeito que um dia veio luz para dentro de mim e eu olhei a minha pobreza espiritual e enxerguei as minhas falhas e os meus pecados, assim virá sobre a vida de todos que andam com Jesus e que foram amados por alguém e vão entender que estão falhando, que precisam de Cristo. Mas quem faz esse trabalho é o Espírito Santo, não é a gente. Então, você quer ser evangélico? Então agora você muda o seu jeito de falar, você muda as suas roupas, você muda... Ou seja, você propõe uma chatice, né, para a pessoa primeiro, para depois ela se converter. Não é? Então fica chato, insuportável. Mala. Aí Jesus te aceita. Aonde está escrito isso na Bíblia? Pelo amor de Deus, gente. O amor de Jesus é restrito. Agora deixa eu te falar uma coisa. Ele é irrestrito. Só que indiscutivelmente ele é transformador. Quem conheceu Jesus não vai conseguir ser o mesmo. E nada é forçado. Não é forçado por ninguém. É de repente o Espírito Santo vem aqui dentro assim, ó, e vira a gente do avesso. E a gente passa a se enxergar. E aí a gente passa a mudar.
E aí a gente vê que foi transformado, mas ainda falta muito. E aí a gente entende que cada dia depende mais desse Deus tão poderoso que decidiu me amar, apesar de quem eu sou. Só que alguém precisa demonstrar esse amor primeiro. Porque Deus já amou o mundo. Está precisando é que os filhos de Deus amem o mundo. Amem as pessoas do mundo. Aí, um passou largo, o outro passou largo, o outro passou de longe, não sabia quem era, mas ele foi lá ajudar. Estendeu as mãos. Aí ele envolveu primeiro o que ele tinha, depois ele envolveu o tempo, depois ele envolveu o seu próprio animal. A Bíblia diz que ele pegou aquele homem do chão, colocou em cima do seu próprio animal e levou até a hospedaria. Você parou para pensar que esse cara foi a pé para a hospedaria puxando, sei lá, o cavalo ou o burrinho dele, para que o homem ferido estivesse em cima do animal? Hoje em dia ninguém dá nem carona mais. Se tem um irmão precisando vir para a igreja, eu pego Uber. Isso estou falando dos que a gente considera irmão. Quanto mais descer, para o outro montar. Isso é o retrato, é Jesus retratando o amor ao próximo. Quem é meu próximo? Deixa eu retratar o que é amor ao próximo para você. É isso. Era um estranho. Ah, mas parou aí. Não parou aí. O samaritano também envolveu dinheiro. Chegou no hospedeiro e falou assim, ó, vou te dar 2 denários. Sabe o que é 2 denários? 1 denário é o salário do trabalhador braçal de um dia. Quanto custa hoje? 150 mais ou menos, não é? Não é? Então ele arrancou 300 do bolso, entregou na mão do dono da hospedaria, falou assim, ó, cuida dele para mim, e quando eu voltar, se tiver despesa maior eu pago. Jesus falou, você quer amar o próximo, você vai ter que envolver teu dinheiro. Você quer aprender a amar o próximo, você vai ter que envolver seu dinheiro, você vai ter que envolver teu tempo, você vai ter que envolver o que você tem espiritualmente dizendo, teu óleo e teu vinho, você vai ter que envolver as suas mãos e o seu comprometimento. Quando eu voltar, o que você tiver de despesa eu pago. Isso é envolver comprometimento. Agora fica a pergunta, será que a gente ama o próximo? E essa pergunta é para mim também. Porque essa palavra aqui é aquela verdadeira espada que corta para os 2 lados. Fica a pergunta para nós. Será que eu amo o próximo? Será que eu tenho envolvido isso em amar o próximo? Se esse é o padrão estabelecido por Jesus? Aí Jesus termina de contar a história, olha para o mestre da lei e fala assim, quem que é o próximo aí do homem que caiu na mão dos assaltantes? Ah, é o samaritano. O que Jesus responde para ele? Haja. Faça o mesmo. Porque amor não está na base do sentimento, não está na base do eu acho, eu penso, se deve, se não deve. Amor está na base da escolha. E para amar quem eu não conheço, eu tenho que escolher amar. Para amar quem eu não tenho empatia, eu tenho que escolher amar. Para amar quem não envolve sentimento, eu tenho que escolher amar. Até quem envolve sentimento, eu tenho que escolher. Imagina quem não envolve. Já pensou se os cristãos do mundo inteiro entendessem isso? Já parou para pensar? Meu Deus. Rapidinho, mano, eu ia falar isso. Jesus volta rapidinho. Sabe por quê? Porque até que o evangelho do reino não seja pregado em toda a terra, Jesus não volta. Aí eu fico imaginando, tem 2 bilhões de cristãos na terra, você sabia? Tem 2 bi de cristão. Se cada cristão fosse influência de amor na vida de uma pessoa durante um ano, em um ano a gente tinha 4 bilhões de cristãos. Para pensar nisso. Em 2 anos a gente tinha os 8 bilhões que a terra tem de pessoas. E Jesus voltava. A verdade é que a gente é uma carta escrita por Deus e lida por todos. Só que muitas vezes as nossas linhas estão tão mal escritas que ninguém consegue ler.
porque a gente não consegue ter nenhuma atitude de amor. Só que para a gente ser livre para amar, a gente tem que desmontar certos conceitos. Do contrário, a gente vai continuar selecionando quem a gente acha que deve amar e quem a gente acha que não deve amar. Quem merece o meu amor e quem não merece o meu amor. Quem merece o meu dinheiro e quem não merece o meu dinheiro. Quem merece o meu apoio e quem não merece o meu apoio. Então a gente é seletivo. Nosso amor é completamente seletivo. Completamente seletivo. E não foi assim que Jesus ensinou. É um homem qualquer, em uma estrada qualquer, com um problema qualquer. Envolva o que você tem, envolva a sua vida, envolva o seu tempo, envolva seu dinheiro, envolva o seu comprometimento. Fique de pé, que essa palavra é aquela que a gente não escuta um glória a Deus na igreja. Não escuta um glória a Deus na igreja o culto inteiro. Aleluia. É aquela palavra que a gente não escuta nada. Às vezes você está se perguntando, pastor, eu começo a amar por onde? Começa a amar pelas pessoas que você vê caída no caminho. Quem? Um homem qualquer, uma mulher qualquer. Quem entende o que eu estou falando? Creio que em nome de Jesus, em breve, nós vamos organizar algumas missões de curto prazo para que vocês conheçam os lugares de realmente carência. Para que vocês consigam entender. Eu creio que logo a gente divulga uma, para você poder se envolver um pouquinho, colocar as mãos, o coração. Então, nós precisamos amar como Jesus ama. Na verdade, a gente precisava amar pelo menos como Ele nos amou, incondicionalmente. O que Jesus pediu para você amá-lo? Para Ele te amar? Nada. Ele não pediu nada em troca. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores.